Vamos voltar a falar sobre o ciclone que castigou moradores do litoral. Famílias precisaram ser resgatadas lá em Mostardas, onde está o nosso repórter Eduardo Carvalho, nos mostrando agora num outro ponto da cidade a situação por aí. Ô, Eduardo. Samuel, nós continuamos no interior de Mostardas, estamos na região de Solidão, ponto onde há alguns quilômetros daqui a gente mostrou a situação das bombas. Agora a gente está na frente de uma escola, essa aqui que é uma das instituições que permanece fechada nesta sexta-feira por conta das chuvas. Por quê? Ela está servindo de ponto de abrigo nesse momento. 16 pessoas de 5 famílias estão abrigadas nessa escola aqui, recebendo todo o suporte por parte do poder público. A estimativa é de que 200 famílias foram atingidas nessa localidade que fica a mais de 40 quilômetros do centro da cidade. A gente está longe do centro de Mostardas, é um ponto do interior do município que foi muito atingido. E principalmente pela chuva, não foi a alta no nível do rio ou um lago, enfim, foi a chuva realmente em torno de cerca de 8 horas, cerca de 400 milímetros de chuva registrados nesse ponto aqui da cidade. O secretário Marcos é o secretário de Assistência Social, ele que gentilmente nos atende para explicar um pouco sobre essa situação. Secretário, obrigado pela gentileza. A gente quer entender um pouco de como é que foi aqui no município, né? A gente chega agora, o tempo já está melhor, mas a gente vê vários pontos ainda muito alagados. Como é que foi a quarta-feira aqui na cidade de Mostardas? Boa tarde. Boa tarde a todos. A quarta-feira tivemos essa grande surpresa, né? Do volume de chuva. Em poucas horas, um grande volume, inesperado. As famílias não tiveram tempo de retirar suas coisas, de casa, enfim. Foi feito alguns resgates por equipe da própria prefeitura e demais pessoal da comunidade que ajudaram muito. Então, foi montado um grupo de trabalho de arrecadação de doações. Conseguimos arrecadar muita coisa, municípios vizinhos mandaram também muitas coisas e agora a gente está fazendo a distribuição para essas famílias. A gente, infelizmente, noticiou muito as enchentes no ano passado. Claro, as pessoas estão mais acostumadas com essa situação de subida no nível dos rios. Nesse caso de Solidão é totalmente diferente, né? Porque não tem uma lagoa ali perto daquele ponto, um rio. Enfim, foi a chuva realmente. Como é que é esse cenário? Assim, até para as pessoas entenderem a diferença nesse ponto aí, secretário. Sim, foi devido somente à chuva, um grande volume inesperado em poucas horas. 8 horas que eles dizem que choveu mais de 400 milímetros. Então, ninguém esperava tanta chuva. Por isso que as pessoas não tiveram nem tempo de sair de casa. Sim, né? Sim, foi no período também da noite, que dificultou um pouco as pessoas, né, a ver o que estava acontecendo, né. Isso é importante da gente entender, Samuel, porque a gente conversou com os moradores e todos relataram, né, que até vivenciaram algumas situações de fortes alagamentos, mas nenhuma nesse nível, também não estão acostumados com isso. Tanto que um dos relatos que eu conversei com uma senhora que é dona de uma madeireira, ela mencionou que em maio do ano passado, aquela região, aquela comunidade se juntou para ajudar outras famílias de outras partes da cidade, de outras partes do estado. Então, agora eles foram atingidos principalmente pelo alto volume. Como eu falei, a gente está aqui nessa escola que serve como ponto de referência. Como é que está o trabalho da secretaria de vocês? O que vocês estão auxiliando a população e como é que está funcionando essa escola aqui, secretário? A escola hoje serve para um abrigo, tem 16 pessoas aqui de 5 famílias, né? Foi quem nos procurou. As demais famílias que foram atingidas foram familiares e amigos. A gente está fazendo aqui um centro de distribuição. As pessoas que precisarem de kit de higiene, de limpeza, podem nos procurar, colchão, né? Porque grande parte perderam todos os seus móveis. Vem aqui, pega, a gente entrega. Enfim, a gente está fazendo toda essa logística de arrecadação e distribuição do que se ganha. Sobre esse ponto da arrecadação, algum item especial que vocês estão precisando nesse momento? Se quiser passar o serviço aí para quem está nos acompanhando. Sim, neste momento, o que mais a gente precisa é de alimento, kit de higiene pessoal, produtos de limpeza. Nesse momento é o que a gente mais precisa. Tem algum contato que o pessoal pode fazer com vocês? Tem. O telefone da Secretaria de Assistência Social pode ser utilizado. Pode passar aí? Posso. Área 51 99657 1131. Mais uma vez, por favor, secretário. 99657 1131. Perfeito. Para quem puder entrar em contato também para auxiliar essas famílias, né, que estão aqui. E como o secretário mencionou, né, é um serviço de apoio não só para essas 16 pessoas que estão abrigadas aqui, mas para todas essas famílias que foram atingidas e estão em outros pontos da cidade, conseguiram acolhimento com amigos e com familiares, enfim. Essas pessoas também podem vir aqui procurar, buscar um colchão, um material de limpeza, enfim. No local onde a gente está, as bombas continuam ligadas, a gente vai voltar para lá depois, inclusive, para verificar a situação. A água ainda está sendo retirada desse apoio
da comunidade, enfim, e deve continuar assim nas próximas horas. Por enquanto, eles não conseguiram retornar para as residências. Está sendo ainda um dia muito difícil depois desse forte temporal que atingiu a cidade de quarta para quinta-feira. A água começou a subir nas primeiras horas do dia da quinta, os moradores precisaram sair de casa. Atuou a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social para retirar as famílias, e agora é esse trabalho de apoio a todos aqueles que foram atingidos. o cálculo é esse que a gente tem Mencionando, né, Samuel? Cerca de 200 famílias afetadas por essa situação climática aqui no município de Mostardas. Eles receberam o sistema de monitoramento da Defesa Civil. O que a Defesa Civil indicava? Havia a possibilidade, a sondagem de que algo desse tamanho acontecesse? Secretário, Samuel pergunta no estúdio sobre os monitoramentos e alertas por parte da Defesa Civil do Estado, até mesmo do município. Vocês chegaram a receber algum alerta nesse sentido? Como é que foi essa preparação? Recebemos, né? Estava com alerta. Agora tivemos um corte. Então se concentrou grandemente a chuva. Estava com alerta, meio, né, apostas para um eventual necessidade, mas ninguém esperava, né? Teria tanta chuva. Eduardo, Samuel, vocês conseguiram ouvir? Teve um não, corte no sinal? Não conseguimos. Resume, por favor. Receberam, né? Mas não sei se esse aviso dizia da proporção que poderia ocorrer. Isso, tinha um alerta, portanto, só porque teve um corte na nossa conexão, peço perdão, secretário. Vocês receberam um alerta, certo? Já tinha uma dinâmica mais ou menos dessa grande proporção ou não? Como é que foi nesse sentido? Sim, o alerta tinha de grandes chuvas, né, para a região. Só que aí fugiu do controle, né? A quantidade mesmo que foi anormal, né? É uma situação que dá para dizer assim, típica da região. Moradores aqui de 60 anos que estão nessa região nunca enfrentaram essa cheia, esse alagamento que se teve. Não é algo que venha acontecendo, nunca aconteceu. Ninguém não tem relato algum do que aconteceu até agora. E conversando assim com os moradores, o senhor como secretário de Assistência Social, prestando esse apoio, como é que estão as famílias ali? A gente conversou um pouco com eles também. Tem esse relato de um choque de nunca ter vivenciado essa situação, um dia ainda muito difícil nessa sexta. Como é que está sendo, secretário, aqui no município? Sim, elas também não esperavam, né? Então elas estão tão decididas em se ajudar, e nós também estamos botando todas nossas equipes à disposição, né? Para fazer tudo que for preciso. As águas já começam a baixar, e daí vão limpar, as casas vão poder retornar, enfim. E daí, como foi um alagamento, as estruturas das casas não vai ter de ser afetada, né? Sim. Não foi instalada. Então essas pessoas conseguem, né, limpar os seus imóveis e retornar, né, mais breve possível. Obrigado, secretário, por nos atender. E aí começa aquele processo, né, Samuel, que a gente tanto conhece, de limpeza, de recomeço, de reconstrução. Olha os relatos que a gente tem aqui, né? Por exemplo, a gente conversou ao vivo com o Jairo, que é um dos moradores aqui, que está aqui há muito tempo. E ele falou que trabalha como motorista de aplicativo na região e, infelizmente, o carro dele acabou ficando para trás e está ainda nesse alagamento e ele não sabe exatamente. O canal de internet lá na região não é dos melhores, está sendo prejudicado, o que afeta toda a comunidade lá do entorno. Valeu, Eduardo, obrigado pelas informações. Vamos seguir, balanço geral?